Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. A gente está já no período de incubação aqui, tá? Sem sair, um refúgio voluntário, fugindo do coronavírus. Queria consultar aqui a produção para ver o nosso som, já que nós estamos transmitindo aqui excepcionalmente aqui do nosso editor da viamorena.com, que está instalado excepcionalmente aqui na minha residência. A gente, qualquer deficiência que tiver, a gente pede desculpa aí aos ouvintes, né? Porque a coisa aqui está meio improvisada. Como é que está o áudio aí? O programa de hoje a gente vai falar de coronavírus, para não perder o pico aqui das informações e da mídia de modo geral. Uma pesquisa da Datafolha também, mostrando aqui o prestígio do presidente da República, de governadores, de ministros, uma pesquisa feita pelo Datafolha, especialmente para esse momento, para esse foco aqui do coronavírus. Uma coisa que eu queria, já na abertura do programa, falar, que só não está levando muito, mas eu quero deixar bem clara a minha posição em relação a essa proposta feita pelo ministro Mandetta com relação às eleições municipais de 2020, deste ano. O ministro está defendendo adiar eleições para conter o coronavírus. O ministro disse que ações políticas podem atrapalhar o combate ao coronavírus. Vai ser uma tragédia, segundo o ministro. O ministro está certo. Se vai ser uma tragédia, eu não sei, mas poderia ser o fim de uma comédia, né? A comédia das eleições de 2 em 2 anos, quando poderia ter uma eleição no geral de 4 em 4 anos. E poderia aproveitar essa oportunidade exatamente para se estabelecer um calendário único para as eleições gerais no Brasil. Eleição do presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores, tudo ao mesmo tempo, como aconteceu em 1982. Em 82, além da eleição ser conjunta, o voto foi vinculado. Mesmo assim, quem tinha que ganhar, ganhou, quem tinha que perder, perdeu. Mas o ministro coloca bem, né? É claro que até a eleição, espera que, até outubro, né, a gente espera que essa crise já tenha ultrapassado já os limites do maior perigo, os limites da tragédia, né, que não se sabe, que não é possível dimensioná-la. Mas vamos fazer uma eleição em plena crise. Porque a eleição, ela vai ser em 3 meses antes, no mínimo 3 meses antes, já se começa, aliás, a campanha a preparação da eleição já começa já, com os partidos se organizando, com os candidatos já se preparando para
colocar seus nomes nas listas, com as reuniões, né? Aí vem o problema, as reuniões das direção dos partidos, dos candidatos, depois os candidatos fazendo reunião com suas equipes, depois vem as convenções, e tudo isso é motivo para grandes aglomerações. Então, eu não vejo nenhuma razão especial para se fazer o inadiável, né, para se fazer eleição para prefeito em 2020. E olha que eu sempre defendi as eleições de 2 em 2 anos. Sempre defendi isso. Achei que era uma forma de você fortalecer a democracia. Hoje eu já tenho uma compreensão diferente, que a melhor forma é fazer campanha de 4 em 4 anos, porque o que você tem que gastar, você gasta naquela eleição. Porque em cada eleição você gasta a mesma coisa. A eleição de prefeito você gasta o que você gasta na eleição do presidente da República, ou a eleição de presidente da República você gasta a eleição de prefeito. Então, são 2 gastos necessários para uma eleição, ou 2 eleições que poderiam ser apenas uma eleição. E acaba o mandato de todo mundo, começa todo mundo junto e termina todo mundo junto, e dá um tempo, né? Porque se nessa eleição agora, só de fundo de campanha, são mais de 1 bilhão de reais. Mais a mobilização de Caixa 2, de dinheiro de impulsionamento de pessoas que não têm nada a ver com a campanha, mas que terminam influenciando na eleição de alguém, eleva muito o custo da campanha, dinheiro que poderia ser aproveitado. Vamos pegar, por exemplo, 1 bilhão de reais do fundo de campanha, bota no fundo do coronavírus. Pronto, já. Gastos com televisão, você gasta, você tem a produção, você gasta. Então, são gastos que eu acho hoje completamente desnecessários e que poderia o dinheiro ser utilizado em outras finalidades, em outras funções, que não essa de campanha eleitoral. Não que eu seja... Ninguém pode ter a menor dúvida quanto à minha quase obsessão pela democracia. Mas a democracia se faz, mas ela está muito bem no intervalo de 4 em 4 anos você fazer eleição. Porque democracia não é apenas eleição, né? Então eu concordo com o ministro Mandetta nesse aspecto aí de se fazer eleição de 4 em 4 anos e já prorroga o mandato dos prefeitos que estão vivos, dos vereadores, para 2022 e faz a eleição junto, todo junto. Uma forma de economizar dinheiro, uma forma de ter mais dinheiro disponível para o combate ao coronavírus, que pode vir com muito menor intensidade, e a gente espera que seja com menor intensidade, mas que de repente pode vir um grau de agressividade muito maior do que a gente espera. Então é preciso, para você combater o coronavírus, não adianta você querer inventar moda, porque você só vai combatê-lo com dinheiro, tem que ter grana. Se não tiver grana, não combate. Países pobres vão sofrer muito mais do que países que têm disponibilidade financeira para enfrentar o caos. Você não pode comparar um país que já tem uma estrutura, né, de saúde, como tem a Inglaterra, a França, os próprios Estados Unidos, a China, com o Brasil, né, os países da África, os países da América do Sul, os países da África. Não dá para comparar. São países... O Brasil não. O Brasil, até você pode separar desse bloco de países pobres, né, e pode colocar num bloco de países mais privilegiados, até porque o Brasil, em que pese o presidente Bolsonaro haver desdenhado muito assim como fez o Trump também lá nos Estados Unidos, esse coronavírus, que pese ter menosprezado a potência, a força desse vírus, é um país que tem uma certa estrutura através do SUS, e teve na pessoa do Mandetta um homem de extraordinária visão,
que mesmo atropelando, né, os vacilos do presidente da República, foi lá e passou a organizar, organizou, e hoje, se a gente não vai ter uma estrutura 100% otimizada, tem pelo menos o suficiente para atender o mínimo possível nesta crise, que pode ser uma crise muito grande. A gente espera que não, a gente espera que já chegue aqui no Brasil com menos velocidade do que foi na Europa e na Ásia, né? Chega aqui com mais tranquilidade. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é que o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que foi publicada no Diário Oficial, na edição de ontem à noite, domingo, edição extra de ontem à noite, que permite contratos de trabalho e salários sejam suspensos durante o período da calamidade pública. Estou lendo aqui. Durante o período, a suspensão depende de acordo entre patrão e empregado. São 80 milhões essa medida provisória. Eu não vi ainda o texto, né, o teor da medida provisória. Eu vou, no próximo programa, vou numa outra oportunidade de live, hoje aqui ainda na Via Morena, a gente abordaria esse assunto com mais profundidade, porque, em verdade, eu vi alguns comentários hoje de manhã, que está havendo muita, por parte, sobretudo do presidente da República, muito interesse em amparar a parte econômica, o comércio, a indústria, os empregadores, e em detrimento de uma atenção que deve ser dada aos trabalhadores. Tem a parte econômica, né? Está faltando aqui uma atenção maior, ou pelo menos igual, à parte social, né? Trabalhador. Facilitar toda a vida do empregador para poder garantir os empregos. Né? É uma coisa que tem que ser um pouco melhor avaliada para não terminar privilegiando uma categoria e desprestigiando, prejudicando outra. Já que a crise, o coronavírus, não tem pobre, não tem rico. Ele vai atacar indistintamente. Ela está atacando aí, né? Mas com certeza vai atacar com muito mais profundidade, com muito mais agressividade as classes menos favorecidas, as pessoas que não têm recursos, né? Essas que vão ser, sempre sobra, né, para o pobre, sempre sobra para o trabalhador. Então, esta é a razão pela qual a gente deve ter muito cuidado na hora de aprovar, na hora de rejeitar qualquer tipo de medida que vem nessa hora. De repente pode ajudar, de repente pode terminar prejudicando. Há um clamor, né, dos empresários, né, que o governo tem que investir tudo nas empresas agora. Estava vendo agora os justos, né, justos, não que minimizando os efeitos do coronavírus e maximizando os efeitos da crise. Acha que depois que tudo isso passar, que não vai ser aquilo que está todo mundo partindo para o extremismo, para o sensacionalismo e tal, que o que pode vir depois é muito mais grave, que pode ser uma queda geral, pode ser um caos econômico, coisa que, em verdade, não dá para você apostar nisso, né? Pode ser que haja uma quebradeira, uma crise muito geral, se o governo, se a sociedade, se o presidente da República, governadores, prefeitos, as autoridades sanitárias não conseguirem dar
um controle, né, contornar os efeitos do coronavírus. E eu boto fé. Eu acho que o Mandetta vai terminar convencendo todo o governo a se empenhar nesse combate como protagonista e não como coadjuvante. Uma coisa que o Beni Paula falou agora há pouco no programa que a gente apresentou no Povo foi o problema da especulação de preços. Está havendo especulação de preços. Quem foi ao mercado no sábado já notou enorme diferença de preços de produtos de primeira necessidade. Produtos de primeira necessidade. Os outros produtos que não são de consumo obrigatório, esses aí até que estão mantendo um preço ainda de antes da crise, né? Um preço ainda razoável. Dá para você comprar sucos, né, tal, bebidas, ainda está tendo um preço suportável. Agora, produtos alimentícios, como arroz, feijão, hortigranjeiros, isso aí já houve um aumento desproporcional. Estou mostrando para vocês, isso aqui é a batatinha. Batatinha, o pessoal aqui de casa comprou, a última vez que comprou, pagou R$1 e pouco, não me lembro, uns trocados. No sábado, essa mesma batatinha, não, pior, né? Batatinha de pior qualidade, foi comercializada a quase R$5 o quilo. Isso é um absurdo. O empresário, o produtor, todo mundo tem que fazer sacrifício, gente. Tem que dar a sua cota de contribuição. Não querer ganhar dinheiro, enriquecer ainda mais às custas de uma crise, às custas de uma doença que está aí, né, que tem que ser combatida. Ela é combatida com o apoio de todo mundo. Agora, os únicos que ainda podem funcionar, que ainda podem ganhar algum dinheiro, né, porque é essencial, que são os supermercados, começa a roubar o povo, aí não tem jeito, aí como é que vai fazer? Então é preciso que Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Governo Federal, use o seu poder de polícia para impedir, mesmo que tenha que tabelar para impedir que a população seja proibida pela especulação de ter acesso ao direito da alimentação, que é o direito básico de todo e qualquer cidadão. Não é possível que um produto que custava a semana passada R$1 e pouco, passar a custar quase R$5 esta semana, é um absurdo. Eu estou falando aqui da batatinha, da batata inglesa, mas posso falar do arroz, né, do feijão, tudo quanto é gênero alimentício, teve um aumento simplesmente revoltante e proibitivo. É preciso que as autoridades tenham olhares, né? Preste atenção que de repente o governo está dando toda a colher de chá. Não, vamos ajudar os mercadistas, né? Os atacadistas, o pessoal da alimentação, porque vamos ajudar. E esse pessoal aproveita esse tipo de ajuda, em vez de contribuir, de dar a sua parte, de ter apenas o lucro, né? O lucro, que todo mundo tem que ter lucro, porque se não tiver lucro também não repõe o estoque, mas não partir para especulação, para roubalheira em cima da população. Isso aí, com isso aí não se pode realmente concordar. É um absurdo, né? O que se passa, essa questão dos preços. Mas eu falava aqui vou falar aqui do Mandetta, né? A projeção do Mandetta, por seu trabalho, por seu empenho, e sobretudo por seu desempenho, pela desenvoltura da sua habilidade
profissional e agilidade profissional, talvez seja a salvação no governo de toda a população, seja exatamente essas medidas de prevenção que o Mandetta tem adotado para impedir a maior velocidade desse vírus. Agora, ele falou uma coisa interessante. Uma das coisas que mais atrapalham, né, que terminam fragilizando um pouco o trabalho e a ação da própria do próprio desempenho das autoridades sanitárias, seja o fake news. As redes sociais prestam um grande serviço à população. Quando são utilizadas para manter o povo informado, linkar informações importantes. Agora, do coronavírus, a imprensa convencional está dando de 10-0. Todos os canais de televisão do Brasil, de CNN, a Globo News, Record, Rede Band, Rede Globo, todos estão praticamente 24 horas dedicando sua programação a informações da evolução do coronavírus no Brasil e no mundo. Informações sérias, informações baseadas em dados, em fatos, em números da Organização Mundial de Saúde, dos governos federais de todo o planeta, informações que são extremamente necessárias. O que mais influi numa crise e o que mais pode ajudar a reduzir os seus impactos é exatamente a informação. Lamentavelmente, as redes sociais não estão prestando este serviço à população. As redes sociais estão muito mais, continuam muito mais na fofoca, muito pouca informação, muitos fakes e muito político filho da puta aproveitando as redes sociais para fazer mídia pessoal. Então, isso aí não pode, a população não pode, a população séria, a população que está a fim de contribuir, a população que está a fim de ver passar essa crise, sem muita crise, não pode se deixar levar pelos fake news. E há fake news para todos os gostos. Há fake news contra o presidente da República, há fake news contra a oposição, há fake news contra os ministros, há fake news contra os governadores, contra os prefeitos, todos eles tentando culpar, de uma certa forma, a autoridade por isso ou por aquilo. É claro que cada autoridade tem sua culpa, cada autoridade tem que assumir a responsabilidade pela culpa. Agora, o que não pode é transformar a rede social num ponto de intriga e de desinformação. É o que, infelizmente, está acontecendo. O ministro foi à televisão e, com muita propriedade, relatou isso aí, falou sobre esse assunto, lamentou que isso esteja acontecendo, mas não é a palavra do ministro que vai reduzir a força, a ânsia dessa minoria, né, das redes sociais, porque quem atrapalha as redes sociais é uma minoria a serviço de outra minoria. Eu quero, no programa de hoje, falar sobre a pesquisa Datafolha, avaliando o prestígio das autoridades nesta mobilização do combate contra o coronavírus. Depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente vai mostrar aqui ó, a pesquisa. Bolsonaro tem aprovação de 35% e reprovação de 33% na gestão da crise do coronavírus. Pesquisa feita pelo Datafolha. Pesquisa Datafolha publicada nesta segunda-feira, pelo jornal Folha de São Paulo, mediu a avaliação do desempenho do presidente Bolsonaro, dos governadores e do Ministério da Saúde na condução da crise. A pesquisa foi realizada por telefone, ouviu 1.558 pessoas entre quarta-feira, dia 18, e sexta-feira, dia 20, em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais, para menos. Avaliação do desempenho de Bolsonaro em relação ao curto do coronavírus. Vamos lá. Ótimo e bom, 35%. Regular, 26%. Ruim e péssimo, 33%. Não sabe, 5%. Agora, vamos, acompanha bem. Avaliação do desempenho do Ministério da Saúde. Ótimo e bom, 55%. Quer dizer, o Mandetta está 20% acima do presidente da República. Regular, 31%. Ruim, péssimo, 12%. Não sabe, 2%. Avaliação do desempenho dos governadores. Datafolha apontou percentual de entrevistados aprovam o desempenho do governador do seu estado. Cada estado, está aqui. No Nordeste, 51%. No Sudeste, 52%. No Centro-Oeste e Norte, 56%. Nossa região, mais a região Norte, 56% é a região onde os governadores foram melhor avaliados. E no Sul, 61%. Quer dizer, perdemos nós aqui do Centro-Oeste e do Norte para os governadores do Sul. Tem mais. A pesquisa também questionou os entrevistados sobre o que achavam das declarações de Bolsonaro, que havia uma histeria em torno do coronavírus. Foi que a população respondeu. Discordam,
54%. Concordam, 34%. Não tem opinião, 8%. Não concordam nem discordam, 3%. Cumprimentos a manifestantes. Pelo fato do presidente lá cumprimentar as pessoas, Datafolha avaliou isso. Reprovam o gesto 68%. Aprovam o gesto 27%. 4% não opinaram. Tem mais alguma coisa nessa pesquisa aí? Não, é só isso aí, a pesquisa foi só até aí. Agora vejam, senhores. Aquilo que a gente tem falado aqui não é porque a gente gosta ou deixa de gostar, admira ou deixa de admirar o presidente da República. Não é nada disso. O que se fala aqui é daquilo que é politicamente correto. O que é politicamente correto? É o que é certo. O presidente da República e seus seguidores são contra o politicamente correto. Agora, se o presidente Bolsonaro tivesse sido politicamente correto, desde que se anunciou a crise, desde que a crise começou a matar gente lá na China, os seus índices de aprovação seriam bem melhores. Porque a aprovação dele nunca esteve abaixo da aprovação dos governadores. E você vê que a aprovação dos governadores estão acima de 50%. Em todos os estados, ótimo e bom, de todas as regiões do país. Então, a aprovação dos governadores é mais ou menos semelhante à aprovação do ministro Mandetta, do Ministério da Saúde. Significa o quê? Aquilo que a gente tem falado, e ainda essa semana eu publiquei um vídeo, está no YouTube, falando das duas caras do governo, das duas caras do governo, ante ou diante do coronavírus. A cara do Ministério da Saúde, com responsabilidade, com respeito, sobretudo respeito à informação, e a cara do presidente da República, a cara do candidato à reeleição. Então, isso foi... Né? Depois disso veio o panelaço, né, que mais ou menos se enquadra aí nesse pensamento de que o governo não está sendo protagonista desta crise. Não está sendo o grande líder. Ainda na sexta-feira eu falei da questão do babelismo, né? O governo falando, o presidente falando uma coisa, governadores falando outra coisa e tal, o que não se conseguiu fazer com toda a intensidade. Agora, fala-se em uma reunião esta semana, provavelmente ainda nesta segunda-feira, do presidente da República com os governadores dos estados. Aliás, esta reunião já devia ter acontecido. O presidente devia ter chamado os governadores quando apareceram as primeiras notícias do coronavírus, antes de se tornar epidemia em alguns países, muito antes de se tornar pandemia, o presidente da República já deveria ter chamado para uma operação conjunta, para a formação de uma força-tarefa
todos os governadores de estados. Porque governadores de estados que ele critica hoje agiram por conta própria por falta de liderança nacional, por falta de protagonismo do governo federal. O governador do Rio de Janeiro, que é o mais criticado, você não podia ter fechado o aeroporto, principalmente para voos internacionais. Não poderia ter proibido o transporte interestadual, porque isso é competência do governo federal. Muito bem, eu acho que é a competência do governo federal. Mas por que o governo federal não fez quando foi preciso fazer? Por que ele não fez? E isso aí talvez tenha sido até um alerta do próprio governo estadual ao governo federal para que ele se incumbisse dessa responsabilidade. A responsabilidade de tomar a liderança, de assumir a liderança nesse aspecto. Algumas medidas tomadas pelos governadores e pelos prefeitos podem, inclusive, elaborar em muito equívoco. Hoje eu estava vendo no Rio de Janeiro, foi feito um processo de seleção para o pessoal embarcar no metrô. Quer dizer, poderia embarcar apenas o pessoal com crachá. Mesmo assim, teve uma fila enorme de pessoas, uma confusão danada. E você vai continuar tendo. Por quê? Porque deixou-se por conta dos governadores, por conta do prefeito, quando deveria ser uma coisa feita por conta de todos, a partir da liderança do governo federal, a partir da liderança da União, para evitar o que está acontecendo hoje. Alguns tumultos, né, que naturalmente vão acontecer, mesmo com a imprensa em cima, dando toda a informação. Por falar em imprensa em cima, dando todas as informações, aqueles que criticaram a imprensa, né, a imprensa livre do Brasil, principalmente aqueles que criticaram e continuam criticando a Rede Globo, estão fazendo a coisa de uma forma muito imediatista, muito demagógica e com um pouco de desdém e ódio. Porque exatamente a Rede Globo, ela que está pautando todo o noticiário da mídia sobre o coronavírus. Mesmo não sendo bem visto e bem quista nos meios do governo, ela tem aberto suas câmeras para todos no governo, principalmente para o ministro da Saúde, para as informações que forem necessárias chegar ao conhecimento da população. E a Rede Globo, CNN, a Record, o Silvio Santos, o SBT, a Band, todos estes órgãos têm prestado um serviço inestimável à população, sem criar pânico, sem estimular a histeria, procurando a informação da forma mais simples possível, tem mantido a população bem informada, tem mantido significativa parte da população dentro de casa, saindo pelas ruas hoje de Campo Grande. Eu não saí porque eu estou em abrigo aqui, em refúgio voluntário. Não vou, eu sou da área de risco, sou do grupo de risco, né, que devo tomar minha vacina de hoje para amanhã, vacina contra a gripe, e não vou sair de casa, vou fazer uma quarentena aqui, de quantos dias forem necessários, porque essa coronavírus ataca primeiro o grupo, as pessoas do meu grupo, é o grupo de 60 anos para cima. Então eu vou ficar, não vou obedecer os protocolos da Organização Mundial de Saúde. É preciso entender aqueles que tentam aproveitar o momento grave de crise nacional e internacional para fomentar a discórdia ideológica.
esse movimento. É preciso que as pessoas entendam. Nós estamos vivendo um clima, né, de terceira guerra mundial. E não é a guerra dos Estados Unidos contra a China, não é a guerra da direita contra a esquerda, é a guerra contra um inimigo que a gente não conhece. O inimigo que está aí não é para atacar comunista, para atacar fascista, não. É um inimigo que está aí para atacar todos os habitantes do planeta. E quem sabe de onde é que ele vem? As guerras modernas vão ser assim, podem ser assim, e isso é um sinal. Então, está na hora da gente colocar de lado a nossa mesquinhez e botar para funcionar a nossa lucidez em busca de solução para a crise, para permitir que este coronavírus passe rápido e não cause mais estrago ainda do que já causou. Estrago para a convivência social, estrago na economia, principalmente na economia, e essa comoção que, querendo ou não, a gente sempre termina embarcando, né, porque morreram, se vê os vídeos que vêm da Itália, você simplesmente se apavora. E não poderia deixar de falar com mais essa história das eleições municipais. Não sei qual é a opinião dos partidos. O presidente da Câmara e o presidente do Senado já manifestaram uma certa que não fica bem, que não está na hora de falar disso. Eu acho que está na hora de falar disso, sim. Aliás, está passando da hora de se falar disso. É preciso, os partidos políticos, que o Congresso Nacional, que o Poder Judiciário assumam a responsabilidade por mudar, por alterar o calendário eleitoral. Assim como não vai haver, eu não acredito que haja Olimpíadas, porque o próprio Japão já acha que tem que mudar, há uma pequena resistência apenas no Comitê Olímpico Internacional, pode-se mudar também as eleições. Agora, poder-se-ia aproveitar a mudança, a suspensão da eleição para prefeito nos municípios do Brasil para juntar as eleições. As eleições conjuntas, eleição de presidente da República, eleição de governadores de Estado, de senadores da República, de deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores, tudo junto. Foi feita uma experiência ainda na ditadura, em 1982, a última eleição da ditadura. Naquele tempo não teve eleição para presidente da República. Que a eleição foi tudo junto. E ainda tinha uma peculiaridade, né? O voto era vinculado. O que é o voto vinculado? Você votava para governador, era o voto de cabo a rabo. Você tem que votar no governador do MDB, do PMDB, e até no vereador do PMDB. Entendeu como é que é? Se votasse no governador do PMDB, votasse no vereador do PDS, o voto seria anulado. E mesmo assim, a eleição foi muito forte, elegeu maioria absoluta, esmagadora, de governadores, deputados, senadores da oposição. E foi essa eleição de 82 que terminou derrubando a ditadura. Era uma das últimas pedras no caminho da democracia, da restauração da democracia, era exatamente uma eleição como foi a eleição de 82. Então,
eu concordo com o ministro Mandetta, já estou acompanhando aqui a opinião de muita gente, as pessoas que concordam também com pessoas que são... Porque quem não gosta de eleição acha que não deve ter eleição época nenhuma. A gente acha que tem que haver eleição, mas defende que seja uma eleição conjunta. Eleição única de 4 em 4 anos para eleger de presidente da República a vereador nos municípios. Então, essa é o que a gente espera. É claro que a gente vai ouvir, esse vai ser um assunto paralelo ou junto aí com as discussões do coronavírus, mas o ministro está certo quando se relaciona o coronavírus à eleição, até porque a eleição, ela, apesar de mesquinhada pela própria lei eleitoral, ela ainda termina provocando aglomerados das convenções, aglomerado das reuniões, que não vão ser todas feitas via a visita dos cabos eleitorais, tudo isso aí termina, a eleição propriamente dita, né, que vai ter que juntar vai ter os grandes aglomerados. Então, a gente não pode correr nenhum, sem contar a economia financeira das eleições. A eleição vai ter uma economia excepcional. O candidato não vai ter que gastar, fundo de campanha pode ser revertido em favor do Ministério da Saúde, em favor do combate ao coronavírus, e tudo que a gente tiver de dinheiro, de recurso financeiro, eu acho até que essas emendas, né, emendas do orçamento de 2020, emendas impositivas, né, dos deputados, todas elas deviam ser canalizadas diretamente para o Ministério da Saúde. Mas vai ser muito dinheiro. Tudo bem, quanto mais dinheiro tiver, mais possibilidade, mais autonomia, mais força, mais competência, mais autonomia o governo vai ter, porque vai precisar para combater o coronavírus. Seja Bolsonaro, seja os governadores de Estado. Nessa altura dos acontecimentos, não interessa. O que interessa é que o país tenha recursos suficientes para cuidar do seu coronavírus e para ajudar países que não têm condições, daqui da própria América do Sul, países da África, né, que também não têm a menor condição financeira. Então, quanto mais dinheiro tiver, será pouco, porque comparado com os trilhões, né, lá nos Estados Unidos, trilhões de reais, de dólares, né? Trilhões de dólares, negócio complicado. Então, a gente acha que é muito, mas não é muito, é muito pouco para o muito que a gente vai precisar, se precisar. A minha torcida é para que a gente não precise, para que a gente não tenha a menor necessidade de gastar muito dinheiro, mas se precisar, é bom que a gente tenha dinheiro para instalação de hospitais de emergência, para aquisição de leitos em hospitais, todos os hospitais privados do país, para o complemento de obras, né, de infraestrutura que estão por aí andando na expectativa de terminar, e há muito tempo não termina. Tudo isso, desculpe, tudo isso não vai ser jogado fora, tudo vai sobrar dinheiro, não acredito, mas se tiver, fica para a própria saúde. Olha uma coisa que uma culpa, né, que a gente não pode nunca deixar de lembrar. O ministro Jatene propôs a CPMF, imposto no cheque. Está lembrado? Quem não lembra? Todo mundo lembra. Se o Fernando Henrique Cardoso não tivesse desviado o dinheiro da CPMF, do imposto no cheque, para criar superávit primário, o Brasil seria hoje campeão nacional de saúde. Se todo o dinheiro da CPMF, pelo menos até o final do governo do Lula,
tivesse sido vinculado à saúde, nós teríamos hoje, mesmo que tivesse acabado a CPMF, nós teríamos hoje o serviço de saúde mais bem organizado, mais rico do país, aliás, do mundo. Teríamos, com certeza, e não estaríamos nesse sufoco, porque todo o sufoco que está no Brasil é por falta de grana, falta de dinheiro. Não se investiu na... Dinheiro até que tem, né? Mas não se investiu em saúde, sobretudo em infraestrutura. Então, era essa a minha posição e a posição de muitos brasileiros em relação às eleições de 2020 e a colaboração de, ficando em casa como nós estamos ficando, prorrogando o mandato dos atuais prefeitos e vereadores, para que eles coincidam com a eleição de 2022, com a eleição de presidente da República, de governador do Estado, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores, nós teremos dado uma senhora colaboração, a democracia terá dado uma grande colaboração ao bem-estar da nação brasileira. Bem, a gente vai encerrando por aqui o programa Sem Transtornos, né? Foi feito aqui diretamente da minha biblioteca. A gente não está indo ao estúdio, o estúdio está praticamente fechado, porque para evitar o contato, para contribuir com as autoridades com este grande isolamento voluntário que a nação brasileira está praticando. O programa Boca do Povo de Paula, você viu agora há pouco, também não está sendo feito no estúdio. Cada participante, a partir do âncora, a partir do de Paula, está em sua casa, fazendo o programa, se utilizando, graças a Deus, dos recursos modernos da tecnologia atual. Então, a gente queria convidá-lo para continuar aqui. Nós vamos desconectar o Facebook, a rede social, mas a gente vai continuar, a programação da Via Morena continua. Nós vamos ter um festival de desenhos agora, de desenhos animados. Você vai poder dar uma folga, né, ao noticiário do coronavírus, assistindo uma coisa leve, gostosa, junto com a sua família, junto com aqueles que estão com você neste seu isolamento voluntário. Muito obrigado por sua atenção, um abraço para o Edson, muito obrigado pelo prestígio pela perícia do seu trabalho em colocar aqui a gente no ar. Muito obrigado a todos, até o próximo programa e tchau, Pica-Pau.